Abra a tua Bíblia no livro de Salmos 115. Meio da Bíblia, Salmo 115. Aleluias. Salmo 115, do versículo 1 em diante. Diz assim. Amém? Todos acharam? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque dizem as nações: onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Aleluias. Amém. Queria meditar um pouco sobre essa palavra. Estava passando por esse texto e me veio uma inspiração para falar sobre isso nessa noite. Não estamos falando aqui de ídolos, dos ídolos de barro, de ouro, de prata, o que esse texto também está falando, não é? Mas na verdade, para falar principalmente de outros ídolos que nós levantamos, através da nossa adoração. Amém? Nós nos tornamos parecidos, ou nós nos tornamos naquilo do que adoramos. Amém? Nós somos transformados à mesma imagem daquilo que nós adoramos. Por isso essa palavra é muito mais abrangente do que apenas do que diz respeito a ídolos realmente, não é? A deuses estranhos. Mas eu creio que ela é muito mais abrangente e talvez diga respeito, não é, às nossas vidas, porque alguém pode dizer: mas eu não tenho ídolos mais na minha vida, não é? Eu não tenho outro Deus, eu só tenho um Deus. Mas às vezes, sem perceber, nós temos adorado algumas coisas têm tomado o lugar de Deus nas nossas vidas. Isso tem roubado de nós essa percepção. Amém? Eu creio que, na verdade, essa é uma sentença de Deus para a idolatria, para todo tipo de idolatria. Deus diz: olha, o seu ídolo não tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não veem, tem pés, mas não andam. Torne-se semelhante a eles, aqueles que neles confiam. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram. Amém, irmãos? Então, precisamos nos atentar para isso, não é? Para tudo que essa palavra está nos dizendo, não é? Quando nossa adoração está em outra coisa que não seja Deus, nós perdemos os nossos sentidos espirituais. Amém? Nós não vemos mais Deus, nós não ouvimos mais Deus, nós não falamos mais com Deus. Amém? A idolatria nos afasta da comunhão com Ele. Amém? Amém, irmãos? E isso
é uma coisa que muitas vezes passa desapercebido nas nossas vidas, não é? É claro que, né, a palavra diz assim que aquele que sacrifica a ídolos, sacrifica a demônios. E toda vez que o homem se prostra diante de um ídolo, ele está se prostrando diante de demônios, porque não existe deuses, outros deuses, a não ser aqueles que os homens criam, não é? Então, tudo aquilo que não vai para o altar de Deus, vai para o altar de Satanás, vai para o altar de demônios. Toda adoração que não é dada a Deus, quem recebe, não é, essa adoração, são os demônios. Não importa o que você esteja adorando, não é? Não importa o que seja essa adoração, mas se ela não for para Deus, ela está indo para outro altar. Não é Deus que está recebendo isso, entende? Então, muitas vezes as pessoas não entendem, não é? O significado disso, a profundidade disso, não é? E acabam caindo nesse grande erro, nesse grande engano, não é? Então, a idolatria não é só de ídolos, como eu disse, de deuses, mas muitas outras coisas, não é? Ele disse: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Mas muitas vezes não é realmente o ídolo. O nosso ídolo é o dinheiro, é a riqueza, não é? São os prazeres, é a nossa vontade. Muitas vezes nos tornamos o nosso próprio ídolo. E eu creio que essa é a pior idolatria, quando o homem começa a adorar a si mesmo, quando o homem começa a adorar as suas vontades, quando o homem começa a adorar os seus prazeres, não é? Quando a gente começa a adorar, quando atender os nossos prazeres para nós é uma adoração. A gente adora atender todos os nossos prazeres. Quando a gente adora alimentar a nossa própria alma, quando a gente adora os nossos pensamentos, as nossas ideias, eu creio que isso se constitui como a maior de todas as idolatrias, não é? E o maior ato de arrogância, de soberba que o homem pode ter diante de Deus, quando o homem se torna o seu próprio Deus. Amém? Quando o homem se torna o seu próprio Deus. Essa, eu creio, é a pior de todas elas. E a gente às vezes não percebe, mas a gente está adorando isso. A gente vem para a igreja, a gente canta para Deus, não é mais, na verdade, a gente está adorando mesmo, é a nossa vontade. A gente adora realmente é ter sempre a razão. A gente adora sempre ter a última palavra. Então, na verdade, nós estamos tomando o lugar de Deus, porque idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Ídolo, não é? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Por isso é muito sério, por isso muitas vezes é muito sutil isso, e a gente não percebe. Mas o pior de tudo é essa sentença que Deus coloca sobre a idolatria: tornem-se semelhantes a eles os que o adoram.
Você se torna semelhante a tudo aquilo que você adora. Amém? E quando a gente adora a si mesmo, então, alguém pode dizer, mas puxa, mas então eu tenho boa, eu falo, eu ando, eu tenho boca. Mas claro, nós estamos falando aqui de sentidos espirituais. Mas a palavra diz que a nossa natureza é terrena e diabólica. O que a gente passa a parecer quando a gente começa a adorar a si mesmo? Será que a gente passa a se parecer com Deus? Será que a pessoa que adora a si mesmo, que é arrogante, que é egoísta, que acha que tudo gira em torno dela, você acha que essa pessoa vai se tornar parecida com Deus? Ou ela vai se tornar parecida com o diabo? Eu já disse aqui uma vez que um pastor estava assistindo um culto satânico, ou um satanista falando qual era o primeiro mandamento do satanismo, né? A primeira orientação do satanismo era: faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Não é assim, vai lá e faz um sacrifício, sacrifica um animal, mata uma pessoa e sacrifica para mim, sacrifica para Satanás. Não, faça a sua vontade. Porque para o diabo a melhor coisa que pode acontecer, a melhor forma de atingir a Deus e também de nos cegar o nosso entendimento é fazer com que a gente adore a nós mesmos, que a gente faça primeiro de tudo a nossa vontade. Basta para que Deus, a gente tome o lugar de Deus na nossa vida. Amém? E sutilmente a gente diz: não, mas eu sou uma pessoa religiosa, jamais me envolvo com coisas satânicas, jamais pronunciei o nome disso, jamais estive num lugar assim. Então eu jamais me envolvo com alguma coisa assim. Mas o inimigo é sutil, o diabo é sutil. Sem perceber, nós estamos adorando ele. Amém? A palavra de Deus diz assim, olha, que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Jamais eu me envolvi com alguma feitiçaria, com algum trabalho do mal. Eu só fiz trabalho do bem. Mas a pessoa pode dizer: nunca, jamais eu fiz isso, sempre fui uma pessoa, um cristão. Mas a palavra diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. A rebelião do nosso coração tem o mesmo efeito de um sacrifício em um centro satânico, em um lugar de satanismo. O mesmo efeito. Porque o que vale no mundo espiritual, a moeda espiritual é o coração do homem, é a atitude, a motivação do coração do homem. Não é o que é aparente apenas, mas é o que está no coração do homem, é o que o coração do homem produz. Isso sim é que tem efeito no mundo espiritual. Então muitas vezes, irmãos, a gente está na casa de Deus, mas o nosso coração é rebelde. E com isso nós estamos sacrificando para o inimigo, estamos sacrificando a demônios. Sutilmente ele rouba a adoração que é de Deus e pega para ele distorce a verdade, nos engana com os seus ardis. Mas Deus nos chamou para sermos conforme a sua imagem. Amém? Porque nós estamos falando aqui de imagem, de nos tornarmos parecidos com Deus.
amém? De corrigir a nossa adoração, de direcionar realmente toda a nossa adoração para Deus, para nos tornarmos parecidos com Ele, porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Então a gente vê tantas atrocidades, e a gente às vezes se assusta, não é, com o que o homem é capaz de fazer, com as aberrações que um ser humano pode fazer, e a gente se assusta. Primeiro, meu irmão, eu queria dizer para você que a nossa natureza é terrena e diabólica, amém? Porque o pecado entrou no homem, o pecado entrou na humanidade, nos tornamos homens caídos, nós perdemos a glória de Deus, nós perdemos a imagem de Deus. O inimigo roubou isso do homem, e agora nós precisamos recuperar isso novamente, porque o homem se curvou e desobedeceu a Deus, se curvou diante do inimigo, então se tornou parecido, recebeu maldição, a maldição do pecado. Certamente que Adão, na sua criação, não é? Ele era realmente parecido com Deus, na sua essência, na sua natureza. Agora, irmãos, nós precisamos resgatar essa natureza divina que nós perdemos no jardim. Como aquela canção que a gente canta aqui, né? O meu orgulho me tirou do jardim. E o que é? Me tirou do jardim, roubou de mim a natureza divina, a natureza de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Eu perdi. Me tornei parecido com aquilo que eu adorei. Uma natureza maligna. Então, quando a gente entende essa verdade, essa realidade, a gente não se assusta no que o homem é capaz de fazer, do que o homem inflamado, do que o homem distante de Deus, do que um homem caído é capaz de fazer. Tantas aberrações que a gente vê aí, que a gente já viu, não é? Em toda a nossa vida, que a gente vê todos os dias aí nos noticiários. Mas agora precisamos resgatar isso. Óbvio que Deus já tem, não é, nos dado uma nova natureza. Eu creio que aqui, não é, as pessoas já receberam novamente essa natureza. Mas como Paulo diz, não é? A gente tem uma luta interior entre a nossa natureza caída e a nossa nova natureza divina, o nosso homem interior, uma luta, não é, constante que nós temos dentro de nós. Como Paulo disse, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Paulo fala dessa luta espiritual, dessa luta da velha natureza com a nova natureza, e que nós precisamos fortalecer dentro de nós. Abre comigo em Isaías capítulo 6. Amém? Todos acharam? Isaías 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Chamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo
de impuros lábios. Mesmo assim os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Só até aqui por enquanto. Que aqui a gente tem um exemplo de alguém que certamente estava adorando a Deus. Amém? Isaías, não é, pelos fatos aqui, pelo que ele narra na sua experiência, nessa visão, certamente Isaías não estava ali murmurando, certamente Isaías não estava ali reclamando, estava participando, né, do pecado de todo o povo, mas o coração, o que demonstra aqui, pela revelação, pela manifestação de Deus na vida de Isaías, é que Isaías estava realmente prostrado no altar, diante do altar de Deus. Amém? Tanto que ele diz: no ano que o rei morreu, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. E esta é uma das características, e esta é uma das evidências de que uma pessoa realmente tem adorado a Deus, porque ela começa a ver Deus na sua vida. Os seus olhos começam a se abrir para Deus. Amém, irmãos? Que é exatamente o oposto daquele que está adorando a si mesmo, que está adorando outros ídolos. A primeira coisa é que ele está debaixo dessa palavra, dessa maldição, porque se torna como aquilo que ele adora. Tem olhos, mas não veem. Ele perde todos os seus sentidos espirituais. Amém, irmãos? Então Isaías tem aquela visão, Isaías contempla tudo aquilo, não é? Ele demonstra aqui, não é? Está intrínseco nessa narrativa dele, de que realmente ele estava ali buscando a Deus. Ele estava clamando pelo reino, porque o rei Uzias, que tinha morrido depois de reinar, se não me engano, 52 anos, foi um rei guiado por Deus, foi um homem de Deus à frente daquele povo, que aprendeu a andar na dependência de Deus, e experimentou de muitos sinais. Foi um homem guiado por Deus. A palavra diz que enquanto ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar, e o reino dele foi um reino próspero. E Isaías estava ali lamentando, chorando no altar de Deus, porque havia morrido não só pela morte do rei Uzias, mas pela continuidade daquela glória que estava naquele reino. Ele queria de volta aquilo, ele queria de volta a glória de Deus sobre aquele reino. Como profeta de Deus, ele tinha essa incumbência de interceder, de clamar para que o reino de Deus fosse restabelecido novamente sobre o trono de Israel. Amém? E então ele tem essa visão, talvez depois de muitos choros, depois de exaltar, de falar dos grandes feitos de Deus. Deus aparece a ele, Deus abre a sua visão, e isso como eu disse,
é uma evidência, essa é a manifestação para aquele que adora a Deus, para aquele que está adorando realmente a Deus. Os seus olhos vão se abrir, os seus olhos vão se abrir, amém? Conforme você adora a Deus, você vai ser transformado naquilo que Ele é. Você vai recebendo uma transferência, uma transfusão de identidade, da natureza que Ele tem. A natureza dele vai entrando dentro de você. E a primeira coisa é quando ele vê a Deus, ele enxerga a sua condição, ele enxerga a sua iniquidade, ele enxerga os seus pecados. Mas quem está adorando a si mesmo, quem está adorando outras coisas, jamais vai enxergar os seus erros. Amém? Quando a gente está adorando a nós mesmos, quando nós estamos, quando nós nos tornamos o Deus da nossa vida, irmãos, jamais nós vamos enxergar os nossos erros. O que nós vamos fazer é apontar o erro das outras pessoas. Porque a única coisa que nos dá condição, não é de discernimento, é quando nós estamos realmente prostrados diante de Deus. Por causa de um princípio que a gente cansa de falar aqui. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é o homem que está adorando a si mesmo, que está adorando a sua vontade, que adora fazer a sua vontade, que adora satisfazer os seus prazeres, a sua carne? Ele está numa posição de soberba, de altivez, de independência. Ele está no controle da sua vida. Será que esse homem vai ter uma revelação dessa? Será que alguém assim vai ter uma revelação dessa? Será que Deus vai aparecer na nossa vida bem como quando a gente está assim, não é, no auge da nossa vontade? Como alguns reis, né, quando chegaram no auge do seu reinado, disseram: não fui eu que fiz todas essas coisas. Quando Nabucodonosor, não é, rei da Babilônia, não é, se você buscar isso nos livros, se você colocar isso no Google, você vai entender a história desse reino, que foi um dos reinos mais poderosos de toda a história, não é, o reino babilônico. Esse rei, né, Nabucodonosor, quando estava nesse momento mais no ápice do seu reinado, ele disse: não fui eu que fiz todas essas coisas, não fui eu que fiz com a minha força, não se tornou o meu reino tão poderoso. E foi nessa hora que veio uma palavra do céu dizendo assim: é passado de ti o reino. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Assim como Satanás, Lúcifer, né, quando ele se encheu da sua altivez, e ele perdeu a sua glória, e se tornou um anjo caído, e caiu literalmente do céu, por causa da sua altivez, porque quis tomar o lugar de Deus. Assim também o homem, quando quer tomar o lugar de Deus, não é? Ele também está prestes a cair. A soberba precede a ruína, e a humildade a honra. Amém, irmãos? Entende esse princípio? Então é por isso que Isaías tem aquela revelação e consegue enxergar. A primeira coisa que ele enxerga: meu Deus, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, porque eu ainda falo palavrão, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu habito no meio de um monte de gente que fala tanta bobagem, tanta besteira.
e ele se arrepende, porque quando nós estamos realmente adorando a Deus, não é? Isso vai nos levar ao arrependimento, isso vai produzir arrependimento nas nossas vidas, irmãos. Por isso adore, que a sua adoração esteja no lugar certo, que a sua adoração realmente esteja no altar certo, amém? Que você esteja adorando a pessoa certa, porque isso vai produzir um fruto de arrependimento na sua vida, isso vai purificar os teus olhos, isso vai purificar o teu coração. Enquanto Isaías dizia isso, ele falando do seu arrependimento, diz que vem um anjo com uma brasa viva do altar de Deus e purifica a sua boca e consequentemente a sua vida, o seu coração. Amém? Quando a nossa vida está, não é, sendo conduzida dessa forma, quando a nossa vida é para o louvor da glória de Deus, nós somos purificados. Deus vai nos purificando, Deus vai trabalhando na nossa vida, meu irmão. Amém? Vamos nos tornando parecidos com Ele. Essa é a essência dessa mensagem nessa noite. Nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Com quem você quer ser parecido? Não é? Você quer se tornar parecido com quem? Não, eu quero ser um grande homem de Deus. E tem uma ministração, não é? Acho que a Paula já ministrou algumas vezes aqui, que fala: torre ou altar? Torre ou altar? Usando o exemplo da Torre de Babel, onde o homem dizia assim: vamos fazer uma torre bem alta, que toque os céus, para que o nosso nome se torne célebre, para que as pessoas possam dizer assim: esses caras são demais, eu sou o cara. Quem fez essa torre aí? Fui eu. Será que nós estamos fazendo torre ou altar? Porque quando a gente faz torre, é para a nossa glória, e quando a gente faz um altar, é para a glória de Deus. Entende isso? Só que torre vai exaltar a nossa natureza, a torre vai revelar a nossa natureza terrena, maligna, egoísta. O altar vai revelar a natureza de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Se nós não queremos nos tornar, não é como fala no Salmo 115, tem boca mas não falam, tem olhos mas não veem, porque é assim que a gente se torna quando a gente adora ídolos. Para que realmente a gente possa ser a boca de Deus, para que a gente possa ser a resposta de Deus para a vida das pessoas, a nossa adoração precisa ser direcionada toda a Deus. Amém? Porque aí, não é como Isaías, como aconteceu com Isaías, né? Se os seus lábios ainda não são puros, pode ter certeza que Deus vai purificar. Se a sua vida ainda não está em ordem, Deus vai colocar em ordem. Se a sua vida ainda tem impurezas, Deus vai te purificar, vai te santificar, para que você possa ser a boca dele, para que a sua boca não esteja impedida, para que os teus olhos não estejam impedidos, não é? Com escamas nos seus olhos, para que você não veja a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém? Se a gente quer ser profeta de Deus, se nós queremos ser a boca de Deus, se nós queremos ser a resposta de Deus para as pessoas, se nós queremos ser a imagem de Deus para esse mundo, luz do mundo,
sal da terra e luz do mundo, nós precisamos, a nossa adoração precisa ser somente a Deus. Precisamos acabar com todos os outros altares e torres que nós temos levantado, para que a adoração seja dada somente a Ele, e para que a gente possa ser transformado na sua imagem. Amém? Segundo Coríntios 3,18, não precisa abrir, mas diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Então, quando nós estamos direcionando toda a glória de tudo que nós somos, de tudo que nós fazemos para Deus, nós vamos sendo transformados, de glória em glória, nós vamos sendo transformados e vamos refletindo a sua imagem. Amém, irmãos? Quanto mais você realmente ama a Deus, quanto mais você adora a Deus, mais parecido com Ele você fica. Amém? Amém, irmãos? E adoração, eu não sei se você está me entendendo, adoração não é só quando você se prostra, quando você está de joelhos, literalmente, mas é uma vida de adoração. São as escolhas que você faz. É realmente entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus, para que tudo aquilo que você fizer possa honrar a Deus, possa bendizer a Deus. Quando as pessoas olharem para aquilo que você está fazendo, vão dizer assim: glória a Deus por isso, porque é isso que a palavra diz, nós fomos criados para as boas obras, nós fomos criados para andar em boas obras, para que quando as pessoas olharem para as nossas obras, elas glorifiquem a Deus. Amém? Isso é uma vida de adoração a Deus. Não é só estar na igreja de joelho, não, que é uma vida de adoração a Deus. É tudo que você faz. Amém? É em todo o proceder da sua vida, em cada detalhe da sua vida, na forma que você se relaciona com as pessoas, na forma que você honra as pessoas, porque quando a gente está honrando o nosso próximo, nós estamos honrando a Deus. Amém? Tem gente que diz: eu honro tanto a Deus, nossa, se alguém falar alguma bobagem perto de mim, eu já fico muito brava, porque tem que ter respeito com Deus. Mas a pessoa tem respeito com Deus, mas ela destrata todo mundo, ela desrespeita todo mundo, ela trata mal as pessoas e tenta tratar Deus, como se Deus estivesse só no alto e sublime lugar, como se Deus não estivesse também nas pessoas, como se Deus não recebesse a glória, a honra que nós damos para as pessoas. E aí as pessoas, com esse entendimento errado, acham que a única maneira de glorificar Deus é quando você se dirige a Ele, quando você faz alguma coisa para Deus. Meu sonho é construir um templo para Deus com meu dinheiro. Quero que Deus me faça isso, que eu quero honrar tanto a Deus, que eu quero fazer alguma coisa desse tipo para Deus. E não é assim, meu irmão. Amém? Sacrifício aceitável para Deus é um coração quebrantado. Amém? Deus se agrada mais em que se obedeça à sua vontade do que em sacrifícios. E tem gente que quer fazer sacrifício e acha que a única maneira de agradar a Deus é sacrifício. Eu quero ir de joelho daqui 50 quilômetros, eu quero ir lá, eu fiz um propósito, eu fiz um voto, que eu vou da minha casa até a igreja de joelho, porque eu quero fazer esse sacrifício para Deus. Mas o seu coração está cheio de mágoa, o seu coração está cheio de
seu coração está dividido com o seu esposo, com a sua esposa, está dividido com o seu irmão, o que você acha que agrada mais a Deus? Você fazer um sacrifício e chegar com o seu joelho aqui todo machucado, mas com o seu coração como uma pedra? Será que não é melhor se você chegar com o seu coração assim, apresentar o seu coração assim, todo quebrantado, todo, não é? Machucado de levar as pancadas, mas você chega assim e oferece o coração para Deus. Amém, irmão? Amém? Qual o sacrifício que Deus se agrada mais? Amém? Ou você é daqueles que acham que é assim: eu quero sacrifício, eu acho que Deus vai ficar impactado com o sacrifício. Meu irmão, não tem nada que você possa fazer que vai impressionar a Deus. Não tem nada que possa impressionar mais a Deus do que o seu coração quebrantado, do que o seu coração se mover em obediência a Ele. Amém? E nem você falar: fiz um propósito, agora eu só vou vir de terno na igreja. E a mulher diz: eu só vou vir com um vestido que bem longo, mas para não mostrar nem o salto do meu sapato. Eu quero santidade na minha vida. Meu irmão, me desculpa, mas Jesus acabou com essas pessoas religiosas naquela época. Chamou eles de sepulcros caiados. Branquinho por fora, mas fedorento por dentro. Jesus falou: vocês limpam o exterior, fica brilhando, né? Você dá aquele trato no copo, passa aquele produto especial, e quando bate a luz assim, chega a fazer aqueles efeitos especiais. Aí você vai tomar naquele copo, está sujo de gordura, né? Está com cheiro de ovo, que a pessoa quebrou o ovo para fritar o ovo e quebrou naquele copo e não lavou direito. Você prefere um copo limpo por dentro, mas não muito brilhante por fora, ou um copo brilhante por fora, mas cheirando, não é, cheio de gordura, ou cheirando ovo por dentro? Às vezes a gente é assim. A gente quer ser copo brilhante, né? A gente quer ser um copo brilhante. Nossa, que copo lindo! Que copo brilhante! É de cristal. Mas Deus está olhando para o lado de fora ou para o lado de dentro do copo, meu irmão? Amém. Deus está olhando para o interior. Limpa primeiro o interior, porque o exterior é consequência. Amém, irmãos? Deus está olhando para dentro, para o interior. Quando você limpa por dentro, você agrada a Ele. Mas a gente quer limpar por fora para agradar as pessoas, né? Para falar assim: todo mundo bater nas suas costas e falar: meu irmão, você é fervoroso, hein? Nossa, eu vejo como você dá uns glória a Deus bem alto na igreja. Mas o coração não está agradando a Deus. Amém, irmãos? Nossas obras revelam a quem nós estamos adorando. Amém? Amém? Jesus certa vez chegou para aqueles religiosos, e eles falavam assim: eu sou filho de Abraão, ou querendo dizer assim, né? Eu sou de uma herança bendita, eu sou da descendência de Abraão, eu sou daqueles que são da fé. E aí Jesus falou assim para eles: vocês têm por pai o diabo e querem agradar a Deus? Vocês têm por pai o diabo e querem dizer que são filhos de Deus? Está ouvindo, meu irmão? Amém? Abre bem seu ouvido aí. Pega essa que é boa.
Porque Jesus, ele tinha essas assim, sabe? Jesus não tinha meias palavras. Jesus não tinha meias palavras. Amém? Então entenda, porque isso que Jesus falou tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui nessa noite. Porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. E as nossas obras revelam a quem nós estamos adorando. E essas pessoas chegaram assim para Jesus, querendo dizer assim: ó, nós somos crente, nós somos filho de Deus, nós somos da fé. E Jesus já dá uma, bem assim, não é? Uma bem na canela deles assim: vocês têm por pai o diabo e querem agradar a Deus? As obras de vocês mostram a quem é o pai de vocês. Ele é o pai da mentira, vocês só mentem. Me desculpa, meu irmão, cuidado com a mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Se você vive mentindo, o pai da mentira é o diabo. Aí você vem e diz: ah, Senhor, Senhor. E Jesus vai falar assim: por que você me diz Senhor, Senhor, e não faz a minha vontade? Amém, irmãos? Amém. O que impressiona a Deus não são as palavras, são as nossas ações, as nossas atitudes. Não adianta eu chegar na casa de Deus e dizer Senhor, Senhor, estou aqui, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor sabe que eu não perco um culto. Mas Ele vai dizer: porque você diz tanto Senhor, Senhor, e não faz a minha vontade? Porque fazer a minha vontade é melhor do que me honrar com palavras. Porque esse povo me honra com palavras, mas o seu coração está distante de mim. Amém, irmãos? As nossas obras revelam aquilo que nós estamos adorando. Amém? Se nós somos apegados às coisas, se nós somos apegados com as coisas, não, isso é meu, eu não reparto, eu não divido, eu não quero honrar as pessoas, isso está mostrando aquilo que nós estamos adorando. Porque quem está adorando a Deus tem um coração misericordioso. Porque quem está adorando a Deus tem um coração generoso. Amém? Amém, irmãos? O coração revela tudo. É um exame de última geração. Não tem nada que já inventaram ou que ainda vão inventar que seja mais eficaz do que o exame que Deus faz nas nossas vidas. Quando Ele olha para o nosso coração, Ele vê tudo. O coração revela tudo. Amém? Nossa carinha pode ser uma carinha de anjo, meu irmão. Deus não vai se impressionar. Deus, Ele vai olhar diretamente para o nosso coração. Amém? Então, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, diz a palavra. Quem está adorando a Deus, está querendo imitar Deus. Quem está adorando a Deus vai se tornando parecido com Ele, vai querendo fazer conforme Ele faz. Em cada situação ele vai pensar: será que Deus faria isso? Será que Deus quer que eu faça isso? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Amém? O temor do Senhor é se desviar do mal. Como é que eu vou me tornar parecido com Deus? Se eu andar me desviando do mal. Sabe quem é que se desvia do mal, meu irmão? Quando ninguém está olhando? Aquele que teme ao Senhor. Amém? Não é assim, ó. Se alguém está olhando, eu faço. Se alguém não está olhando, eu não faço. Não. O temor do Senhor é se desviar do mal quando ninguém está olhando.
mas porque sabe que Deus vê todas as coisas, porque nada está oculto aos olhos de Deus, porque os olhos de Deus passam sobre toda a terra para se mostrar forte com aquele cujo coração está firme nele. Então eu vou me manter íntegro, vou me manter reto diante de Deus, porque eu sei que os olhos de Deus passam sobre toda a terra, e eu quero que quando Ele olhar para mim, Ele me aprove, para quando Ele olhar para mim, Ele se agrade da minha vida. Sede, pois, imitadores de Deus. Amém. Quer outra coisa que revela o que nós estamos adorando? A nossa boca grande, porque a palavra diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Uma hora você, não é verdade? A gente às vezes tenta ser polido com as palavras, né? Mas na hora que aperta mesmo, na hora que a gente está na empolgação, a gente solta, e vai soltar aquilo que está no coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se sai maldade, irmão, é porque tem maldade no coração. Não é falou, brincadeira. Às vezes não, às vezes é a maldade mesmo que está no coração, e a boca fala. Meu irmão, a nossa boca é o nosso principal acusador. Não é o diabo não, a nossa boca revela o que está no nosso coração. Amém? Amém? Por isso nós precisamos, vigiar o nosso coração, não deixar que a gente esteja adorando outras coisas, adorando a maldade, falando coisas, se envolvendo com pensamentos e sentimentos errados. Nossas obras revelam o que nós estamos adorando. Somos transformados. Esse é o tema dessa mensagem dessa noite. Nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Talvez a melhor definição seja: nos tornamos naquilo que nós adoramos. Literalmente nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Amém? Amém, irmãos? Hoje eu estava ouvindo uns gritos à tarde, eu estava lá na sala de baixo assim, meditando ali, preparando, e eu percebi que a gata, a Mila, se assustou por umas 2 vezes no quintal. E a única coisa que eu consegui identificar era o grito de uma pessoa que estava assistindo um jogo hoje à tarde. E nos berros, literalmente nos berros, a pessoa usava palavrões assim, xingando os jogadores: por que você não faz esse gol? E um monte de barbares ali. Eu até depois identifiquei mais ou menos quem era e tal, e fiquei até assustado, fiquei olhando direito para ver se é dali mesmo que eu estou vendo. Até a gata assustou com o grito da pessoa, meu irmão. Eu moro do outro lado da rua, um pouco distante até, do outro lado mais para frente. Mas nós nos tornamos parecidos com aquilo que a gente adora, sem fazer acepção, obviamente, do time propriamente, né? Mas se você está adorando o time a tal ponto, se a tua esperança era naquilo, a tua vida é aquilo, a tua vida é isso, não tem outra coisa mais importante. Isso já tomou o lugar de Deus, já tomou. Pois é, meu irmão, você vai se tornar parecido com isso. Vai pegar toda a essência, assim, toda a natureza do que você está adorando, nua, pura, crua. Aí vai sair qualquer coisa da tua vida, da tua boca, e você vai se transformando naquilo. Assim é a mesma coisa com o dinheiro, não é a mesma coisa com ídolos. E como nós falamos aqui, a mensagem não é essa, né?
mas aqui é escancarado para quem adora ídolos. Para quem adora ídolos, para quem acredita em ídolos, não é? Santos, deuses. Meu irmão, me desculpa, mas essa palavra literalmente escancaradamente, ela deixa claro que quando uma pessoa adora um ídolo, ela sacrifica a demônios, e ela vai se tornar parecida com isso. O ídolo tem boca, mas não fala, tem mão, mas não se move, tem ouvidos, mas não ouve, se torna parecido. Nós nos tornamos parecidos com tudo aquilo que nós adoramos. É que o foco aqui não é esse hoje, mas porque nosso foco é outro, né? E essa não é a única adoração do homem. Não são apenas os ídolos de ouro, de prata, de barro, de pedra, mas aquilo que o homem idolatra no seu coração, mesmo que não seja exatamente uma imagem, não é? Então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Vamos ser como Isaías, vamos estar continuamente voltados, o nosso coração continuamente voltados para Deus. Nossa adoração, nossa honra, nosso modo de viver tem que estar voltado para Ele, porque assim nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele, e vamos refletindo a glória dEle. Amém, meu irmão? E a única maneira de nós sermos a boca dEle, como profeta, como Deus levanta aqui Isaías, quando ele diz: a quem enviarei, Isaías? Agora você já está pronto, você já está purificado. O seu coração, a sua boca foi aberta, os seus ouvidos estão abertos para ouvir a minha voz. Se você realmente pretende ser usado por Deus, você precisa ser um adorador de Deus. Você precisa realmente adorar somente a Ele na sua vida. Aí você vai ser a boca dEle, porque os seus ouvidos vão se abrir para ouvir a voz dEle. E quando você ouve a voz dEle, você é transformado. O seu coração se derrete como cera. A sua arrogância cai por terra, o seu orgulho, a sua soberba cai por terra, meu irmão. Se você está na casa de Deus e não tem sido transformado, é porque você ainda tem outros deuses na sua vida que estão tomando o lugar dele. Amém? Amém? Mas quando você encontrar esse lugar de adoração na tua vida, você vai começar a ser a resposta de Deus para as pessoas. A sua boca vai se abrir, os seus olhos vão se abrir e você vai ver. Não só ver Deus literalmente, espiritualmente numa visão, mas você vai ver o que Deus está vendo. Amém? Você vai ver, você vai conhecer os caminhos de Deus. Você vai conhecer o olhar de Deus para a humanidade. Nós precisamos disso, irmãos. Amém? O profeta precisa santificar a sua adoração. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer esse compromisso, esse propósito, porque nós estamos falando aqui de transformação. Amém? Eu chego contaminado, eu chego impuro e saio limpo de uma adoração, de um encontro com Deus. Ninguém sai do mesmo jeito depois de um encontro com Deus, meu irmão. O que é adoração? O que é uma vida de adoração, senão um contínuo relacionamento com Deus? E se eu começo a andar com Ele, eu começo a me tornar parecido com Ele. Como quando os discípulos interrogados diziam: vocês são um deles, você é um deles.
porque você fala como Ele, você tem expressões como a dele, você se parece com Ele. Espiritualmente muito mais, né? Muito mais do que, talvez, do que aqueles discípulos realmente pudessem parecer com Jesus. Nós espiritualmente muito mais, porque o que realmente é a verdadeira aparência, não é? A verdadeira semelhança, a verdadeira imagem está na nossa natureza, porque é a natureza dele que está em nós, e é essa que tem que transparecer para o mundo, para as pessoas. Amém, meu irmão? Amém. Se levante nessa noite, queira esse encontro com Deus, porque o altar está aberto, esse lugar está aberto para aquele que quiser se aproximar e buscar intensamente essa comunhão com Deus. Não há impedimentos, não há acepção de pessoas nesse lugar. Amém. Versículo que Murilo sempre gosta de falar: quem subirá? Esse? Quem subirá no monte do Senhor? Aquele de mãos limpas, né? De coração puro. Quem vai chegar nesse lugar? Ah, mas eu sou muito novo ainda na fé, eu não sou preparado, eu não sou o pastor, eu não sou o presbítero, eu não sou apóstolo ainda. Como é que eu vou chegar nesse lugar? Deus nem me conhece, né? Deus não vai poder. Deus tem tanta coisa importante, né? Ele vai falar comigo? Não, meu irmão. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não tem nada que tenha maior prioridade para chegar na presença de Deus do que um coração quebrantado, do que alguém que realmente está adorando a Deus em espírito e em verdade, que está de mãos limpas e coração puro, tem acesso direto a esse lugar. Não tem fila, meu irmão, para chegar nesse lugar. Quem está de coração puro e mãos limpas, chega direto. Amém. Então deseje estar neste lugar. Não se julgue indigno. Não importa o tamanho dos seus erros, dos seus pecados. Não importa a sua história, as suas marcas, os seus traumas, as suas culpas, porque esse homem também era sujeito aos mesmos pecados e paixões do que nós. Ele habitava no meio de pessoas impuras, mas o coração dele tinha um desejo profundo por esse encontro, e Deus aparece, e Deus o purifica, porque Deus vai olhar para a motivação do seu coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.